Olá, meus queridos, bom dia para todos vocês aí, meus queridos amigos, colegas, professores, meus alunos, né, para toda a galera aí. Mais um vídeo de história no nosso canal A História é Linda, do professor Marquinho, inaugurando uma nova sessão, né? A sessão Café com o professor Marquinho. Pessoal, é o seguinte, no nosso cafezinho de hoje, né, cafezinho, e é importante discutir também um pouco de história, mas antes de exatamente de história, é importante um recado, tá, galera? Nesse momento é fundamental, tá, o isolamento social, pessoal. O isolamento é fundamental. Vamos lá, todo mundo obedecendo as regras, né, obedecendo aquilo que é proposto pelos profissionais de saúde, né, médicos, cientistas, infectologistas e tal, que nesse momento pedem o isolamento social como uma das principais armas exatamente contra a expansão da pandemia aí do coronavírus. Galera, é o momento de isolamento. Fiquem tranquilos, logo logo isso vai passar. Beleza? Seguinte, galera, assunto desse nosso café hoje, ataques estrangeiros no Brasil, primeira fase. Ataques estrangeiros no Brasil, início do século XVI, podemos assim dizer, e início do século XVII. Essa primeira fase, ela aborda basicamente os ataques promovidos pelos ingleses e pelos franceses, tá? A segunda fase, que veremos no próximo vídeo, aborda os ataques promovidos pelos holandeses, que foram dois grandes ataques, tá? Tranquilo? Em relação aos ataques franceses no Brasil, é importante destacar o seguinte, vamos tentar entender o contexto histórico do início do século XVI, né? No modo geral, do século XVI. Nós temos lá o contexto histórico, o expansionismo, né, mercantil, marítimo, de outras nações, né, além de Portugal e Espanha. Então, Portugal e Espanha são pioneiros. Então, no século XVI, você tem aí o desenvolvimento também da França, né, também se apresentando como potência marítima, principalmente no reinado lá de Francisco I. Você tem a Inglaterra da era Tudor. Então, você tem a Holanda, né, já, principalmente após a independência em relação à Espanha. Então você tem outras potências marítimas comerciais que vão rivalizar com Espanha e Portugal. Esse é um contexto fundamental. Há outros contextos importantes vividos nesse período. Nós temos a Reforma Protestante e, consequentemente, a reação da Igreja Católica à Contra-Reforma ou Reforma Católica. Tá? Então não dá para falar, por exemplo, nas conquistas ultramarinas, na expansão aqui, na conquista da América, sem a ação também, por exemplo, da Companhia de Jesus, seus interesses das metrópoles, do sistema colonial. Então nós temos a reforma protestante e a contra-reforma. Você tem renascimento cultural e científico rolando também. Como eu já havia citado, a ascensão econômica da dinastia Tudor, transformando a Inglaterra numa potência mercantil. Então é importante entender isso também. Ok, galera? Tranquilinho, tranquilinho, tranquilinho. E já no final do século XVI e início do XVII, nós temos a União Ibérica, né, a união entre as coroas de Espanha e Portugal, lá em 1580, sob o reinado de Filipe II. E depois, o grande evento europeu, né, do século XVII, a Guerra dos 30 Anos, que varreu a Europa entre 1618 e 1648. Por que é importante destacar esses eventos? Porque, mas vamos falar de Brasil, né? O Brasil colonial, primeira fase, ataques estrangeiros. Tá, mas para entender esses ataques estrangeiros é importante entender também o contexto histórico da época, ok? Bom, é o seguinte, os franceses, desde o início do século XVI, sempre se colocaram, né, sempre apresentaram a perspectiva de que não iriam aceitar, né, o Tratado de Tordesilhas, aquele tratado lá de 1494, que dividiu as novas terras ali da América e tal, entre Portugal e Espanha. Tratado esse celebrado ali pelo próprio Papa. Então o rei Francisco I, inclusive, ele faz uma abordagem bem crítica, né? Ele dá uma tiradinha, ele fala, é o seguinte... mostra para mim o testamento de Adão dizendo que as novas terras da América devem ficar entre Espanha e Portugal, que eu fico numa boa, eu fico quieto. É claro que isso foi uma ironia, não tinha testamento coisa nenhuma, tá? É para mostrar, olha, eu vou atacar e acabou, né? Eu vou invadir e acabou. Então você tem ataques.
E aí vem os ataques franceses, mas os ataques franceses, eles são importantes entender dois momentos, né? Dois grandes momentos bem distintos. O primeiro ataque ocorre lá em 1555 pelo Villegnon, que é o comandante, né, dos colonos huguenotes ou calvinistas franceses, tá? Que vem se estabelecer aqui no Rio de Janeiro. A ideia é montar uma colônia calvinista, huguenote, muitos inclusive fugindo das próprias perseguições, né, das guerras religiosas entre católicos e protestantes na França. Então os caras pensam em se estabelecer aqui, né, aqui no Rio de Janeiro, então montam ali você tem uma ocupação francesa. É claro que para os franceses era interessante de repente formar aliança com as populações nativas locais. Isso vai ocorrer, tá, com os índios tamoios ali no Rio de Janeiro, várias áreas. É um episódio que ficou conhecido como a Confederação dos Tamoios e que de certa forma fortaleceu um pouco a posição dos franceses ali no Rio de Janeiro. Ok? Tranquilinho? Beleza? A questão é a seguinte, é lógico que a coroa portuguesa não ia curtir, não ia aceitar numa boa essa história, então você tem a ação da coroa para expulsar. E esse processo de expulsão dos franceses, ele é enrolado, né, bastante demorado, né? Na verdade, você tem como ações organizadas pela coroa portuguesa para expulsar os franceses. Quem recebe, inclusive, a incumbência é o próprio governador-geral na época, o Mendes Sá, né, que envia o seu sobrinho Estácio de Sá. Tá? E aí nós temos a fundação do Rio de Janeiro, é um dos eventos importantes para a expulsão dos franceses, lá em 1565. Uma outra estratégia interessante dos portugueses foi tentar criar uma fissura entre as populações indígenas, tá? Entre os índios naquela região, inclusive conseguindo obter um apoio importante dos tupinambás, dos grupos indígenas de São Paulo. Então é importante entender isso, com apoio, então você ganha mais corpo. E é claro que há um fator externo que acaba atrapalhando a posição dos franceses aqui no Brasil, né? A continuação dos conflitos religiosos na França. A França, é claro, se você vive uma guerra civil, um momento difícil, turbulento, é claro que o país tem muito mais dificuldade de manter uma posição como aquela aqui no Rio de Janeiro. E tem um outro elemento importante. Esses franceses que estão aqui são, obviamente, protestantes, tá? Certo? Então, eles perdem o apoio, o respaldo externo. Se você não tem recursos vindos da sua metrópole, fica muito mais difícil você manter posição. Ok, pessoal? Tranquilinho? Então, diante disso, os portugueses, os colonos e outros grupos indígenas acabam derrotando definitivamente os franceses lá em 1567. Ok? O segundo momento, esse é bem legal. O segundo momento é lá entre 1612 e 1615 no Maranhão, lá no Maranhão, cidade de São Luís, a ilha de São Luís, batizada com esse nome em homenagem ao rei Luís XIII, o jovem monarca Luís XIII da França, tá? Certinho, pessoal? Esse segundo evento que leva à formação da França equinocial, né? A ideia, a tentativa dos franceses de montar uma colônia ali no nordeste do Brasil, e, se possível, próximo das regiões açucareiras, né? Da região açucareira, ok? Então esse interesse, que é o Latouche, que é o responsável por essa expedição, os caras vêm, ocupam a região, se estabelecem no Maranhão. E é importante entender o contexto histórico novamente, tá, galera? Olha, veja bem, 1612, né? São 32 anos após a unificação das coroas de Portugal e Espanha, e aí há um problema, né? Os inimigos da Espanha, né? Portugal e Espanha passaram a ser um único país, e os inimigos da Espanha viraram inimigos de Portugal. Que porcaria, você ganha com inimigos outros países. Inclusive os holandeses, né, que é um assunto da próxima aula, que historicamente sempre tiveram uma boa relação com Portugal. Tá? Mas com a União Ibérica tudo muda completamente de figura, galerinha. Então é o seguinte, então você tem esses eventos lá, Latouche montou lá uma colônia e tal, né, a tentativa da França de se estabelecer naquela região e tal, os franceses acabam sendo derrotados, tá, galera? São
expulsos, tá? São expulsos. E aí eles pensam, pô, me expulsaram, né? Vou me expulsar, o que eu vou fazer? Então eles tentam se estabelecer em outra região. Do Maranhão, eles tentam se estabelecer ali onde hoje é Belém do Pará, ali na Foz do Amazonas. Pô, se os caras se estabelecessem ali, seria um problemaço para Portugal, né? Porque na Foz ali os caras podiam se expandir pelo interior da Amazônia. Felizmente para Portugal, eles acabam sendo também derrotados ali nesse projeto, nessa tentativa, né? Grande papel do Alexandre de Moura, né? Liderando as forças portuguesas brasileiras locais, né? Contra os franceses. Os franceses são derrotados e, consequentemente, eles acabam se estabelecendo lá na frente, em 1626, né, já dentro da própria Guerra dos 30 Anos, os caras conseguem se estabelecer na Guiana, tá? Onde hoje é a Guiana Francesa. E mais para frente também se estabelece em outras regiões, lá na América do Norte, onde hoje é a Louisiana, onde é o Canadá, também regiões no Caribe, ali no Haiti. Então os franceses, nas Antilhas, então os franceses vão se estabelecendo posteriormente, principalmente com o enfraquecimento, com a decadência da Espanha após a Guerra dos 30 anos. Galerinha, muito obrigado. Ah, opa, obrigado nada, peraí. Acabou, ainda tem muito café aqui ainda. Estou esquecendo dos ingleses, né? Os ataques ingleses são diferentes. Não há, por parte da Inglaterra, um interesse de ocupar aqui, né? De tomar posse do território. Você tem mais ataques de pirataria, né? Pirataria, o Lancaster, Cavendish ataca ao sul do Brasil ali, se mantém uma posição em Santa Catarina, também promove ataques ali no estuário do Rio da Prata, ali na Bacia Platina. Então aí é uma posição dele. E os outros ataques, o Lancaster ataca Recife, ele ataca a cidade de Recife, né? Na vila de Recife. E não vila, né? O povoado de Recife. Ele ataca e mantém vários ataques ali no norte, nordeste. É claro que os ataques franceses, os ataques ingleses no Brasil, eles fazem parte de um projeto bem maior da Rainha Elizabeth II, principalmente, tá, galera? Lembrando, Rainha Elizabeth, né, final do século XVI, ascensão do mercantilismo inglês, a Inglaterra em constante conflito com a própria Espanha. Aí nós temos o evento da Invencível Armada Espanhola, que tenta invadir a Inglaterra e é derrotada, tá? Então, e é claro, lembrando o que eu acabei de falar, os inimigos da Espanha viraram inimigos de Portugal, daí os ataques ingleses, vários ataques. Mas o foco principal desses ataques de pirataria inglesa não era exatamente o Brasil, tá? Mas principalmente o Caribe, onde os ingleses promovem constantes ataques a navios espanhóis que levavam produtos primários ali, levavam principalmente açúcar, que levavam metais preciosos, ouro, prata e assim vai. Ok, pessoal? Galerinha, muito obrigado pela atenção de vocês, tá? Muito obrigado. Até a próxima aula, né? Até o nosso próximo café com o professor Marquinho, tá? E olha, não se esqueçam, isolamento social agora, tá, pessoal? Isso vai passar, tá bom? Um grande beijo para todos vocês.